Eu falo para todo mundo que meu sonho é jogar o Brasileirão também. Dentre outros sonhos, jogar o Brasileirão é um deles, porque você passa a tua categoria de base toda treinando no Clube do Brasil, eu no Coritiba, vendo o Couto Pereira lotado, vendo o jogo do Brasileirão. E, pô, você queria estar vivendo aquele momento, sem dúvida alguma. Foi uma das coisas que mais me falaram, que a minha contratação foi para que quando o Werner fosse embora, mas o Werner já estava para ir embora há 10 anos, ele já jogou 12 anos lá, tá 10 anos para ir embora. Então, pô, é muito bom jogador também e desejo o melhor para ele agora, mas arrependimento nenhum. Foi muito bom o momento que eu passei no Leipzig, até porque teve que mudar treinador, mudou diretor, e eu também acho que isso pesou um pouco na minha decisão, porque o treinador que me comprou, eu estava jogando muito, fiz 10 gols na minha primeira temporada, então, por mais que eu estivesse no banco, eu estava tendo os minutos, estava crescendo, estava melhorando, e eu estava muito feliz no momento. Mas foi sem sombra de dúvidas, acredito, a decisão certa. Cara, vou te contar, me falam do gol do Puskás, mas não tem não. Pra mim, de coração, o gol que eu mais gosto é contra a Argentina naquele pré-olímpico. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado por atender a gente. Prazer falar Prazer. contigo. E, cara, para começar, eu queria começar muito bem falando de um dia que deve ser o mais feliz da tua vida, imagino eu. 22 de maio desse ano, você Pô, você fez uma jogadaça lá, meteu o gol, e o seu filho cara, nasceu nesse dia ou foi no seguinte? tá, vamos contar com 22, já Ah, tava sendo 23 no comecinho, tá às quase. poucas horas do dia 23, mas a sequência do dia 22 para mim foi um dia, como você falou, foi, eu acho que o melhor dia da minha vida, sem dúvida alguma. É um prazer estar falando com vocês também. E, Valeu. cara, logo depois que acabou o jogo e logo depois que eu cheguei no hospital e fiquei naquela tensão de agora, depois de ter feito o trabalho dentro de campo, tá tudo tranquilo e, pô, chegar no hospital e esperar que dê tudo certo, fiquei, pô, muito grato a Deus por ter dado tudo certo. Então, tô meio que, acho que o dia 23 é o dia mais importante da minha vida. Os dois, juntos os dois. Juntos os dois, pô, Juntos os dia, dois. esse 22 de maio tá perfeito. E no jogo antes, dia 16, né, você já tinha feito gol. Foi a volta, né, do alemão. E você já até Pô, tinha feito uma dedicatória para ele, né? ex- Já tava no quadro. exatamente. Tá te dando sorte, né? Pô, tava dando, pô, sorte demais, sorte demais. Foi, pô, um momento bom, tava muito esperançoso. Ia para cada jogo. Essa semana aí que antecedeu, essa primeira semana, não sei se você soube que aqui na Alemanha nós tivemos que fazer uma semana de quarentena antes do primeiro jogo. Então ele já podia nascer nessa semana, então já tava num clima pronto para qualquer coisa e pode estar ocorrendo, sem saber se iria viajar ou não. E quando a gente estava em Hoffenheim, que eu fiz o gol, primeira coisa que passa na cabeça é, pô, a chegada dele Lógico. pode chegar a qualquer momento. Já chega no vestiário olhando o celular para ver se está tudo certo. Então, tá dando muita sorte e graças a Deus. Bom, ele te esperou, né, para você fazer um golzinho, dedicar a ele. Perfeito, esperou o gol, esperou o jogo em casa. Pô, o moleque foi perfeito. O moleque não tem de reclamar dele, não. E, cara, é verdade que você quase ficou fora do jogo do dia 22, que rolou aquela dúvida de você jogar ou não teve isso? Teve, sobre o Teve? bebê que você fala? Isso, no dia do jogo do. Muita dúvida, muita dúvida. Ela já estava sem saber se ia para o hospital, se não ia, se segurava, se não segurava. E eu, cara, muito ansioso. A gente normalmente, quando o jogo é muito tarde, aqui na Alemanha a gente treina de manhã e volta para casa desculpa, no Leipzig a gente fazia isso, no Hertha não, a gente treina de manhã, já está concentrado, aí a gente já vai pro hotel e depois já pro jogo. E quando a gente foi pro campo de manhã, eu já falei, olha, pode ser que seja hoje e eu já tô meio que preparado, eu não sei se eu vou conseguir ir pro jogo, mas até então tô pronto pro jogo. E fui todos os momentos olhando o celular e caramba, é agora, não é agora, aí pô, entrei no jogo, soube que ela já estava no hospital desde não de manhã, mas assim, desde umas meio-dia e já deixei avisado para todo mundo, ó, pelo amor de Deus, ela mandei o número de todo mundo do clube. Se acontecer qualquer coisa, manda mensagem, alguém me avisa até no campo e eu vou embora. Então, graças a Deus deu tudo certo, mas pô, foi um momento de muita tensão. Imagino. Cara, e como que foi toda essa preparação para voltar ao futebol aí? Vocês, jogadores, vocês estavam se sentindo seguro? Até o que eu falei antes de começar a gravar do futebol no Rio, que já voltou. Tem muita gente achando que
que não deveria voltar ainda. Na Alemanha, vocês estavam seguros, eles te deram Cara, toda uma confiança. é difícil falar 100% seguro, por quê? Porque por Sim, toda a situação que estava no mundo, você fica sempre com o pé atrás. Porém, eles passaram toda a confiança possível para que a gente se sentisse seguro, porque a gente já há umas 3 semanas, se eu não me engano, um mês, já estavam fazendo teste, muitos testes, eu acho que uma vez por semana. E esse período que começou, por exemplo, saiu a notícia, acho que se eu não me engano, 2 semanas ou 3 semanas, foram bastante testes mesmo. Foram 2 testes a cada semana. E no período, como eu te falei, no período que antecedeu o jogo, a semana anterior, a gente estava todo mundo concentrado. Então, por saber que todos os times estavam concentrados, por saber que a gente está sempre fazendo teste, sendo testado, e entrar em campo sabendo que tanto seu time quanto o adversário tá sem o vírus, sem dúvida alguma, passa uma tranquilidade muito grande. e o que você acha do... Sei que você está de longe aí, mas sabendo que o Campeonato Carioca voltou ainda com muito caso por dia, ainda com muita morte por dia. Você acha que Marcelo, era a hora aqui ou ainda não? É é, difícil é, falar. eu acho muito difícil falar, até porque o pouco que eu acompanho, eu só acompanho o número, né? Eu não acompanho como é que tá a vida, se o pessoal já está conseguindo ter um pouco mais de liberdade ou ainda o aviso é que fique em casa e se proteja, porque, sem dúvida alguma, é o mais importante para quem pode fazer isso. Eu estava vendo agora algo que, se eu não me engano, o Jorge Jesus falou sobre quem puder ficar em casa, fique em casa, e aqueles que não podem, trabalhem, e muitas outras Sim. pessoas já falaram isso, e principalmente pela situação do brasileiro, eu acho que eu entendo completamente quem não pode trabalhar, quem não pode ficar em casa e tem que trabalhar, e eu acho que tem que tentar se prevenir da melhor forma possível, porém, sem dúvida alguma, tem que buscar as suas necessidades básicas, porque nem todos podem ter uma condição melhor, e eu acredito que pela quantidade de casos, é muito caso. Porém, Muito. é como eu te falei, se tiver, eu não estou acompanhando como está sendo a preparação, porém, se tiver uma preparação, como eu te falei que foi aqui, que possa pelo menos dar uma tranquilidade muito grande para os jogadores, eu acredito que quem pode estar trabalhando de uma forma segura, sem dúvida alguma, eu acho que não é uma coisa que precisa se descartar, não. Eu acredito que tem que ter muita atenção e ver até que ponto está sendo seguro para os jogadores e para o pessoal em volta. Perfeito. E o que você mais sentiu falta durante o período sem jogar? Porque foi um tempinho, Cara, né? foi muito tempo, cara. O que eu mais senti falta foi da bola, do campo, de estar, treinando. Então, eu acho que esse período, assim, quando voltou, foi impactante. Caramba, e aí, como é que vai ser? Sem todo mundo ter muito contato? Vai ser dessa forma, assim, assim? Então, eu acredito, sem dúvida alguma, que o futebol em geral, resenha, todos esses momentos bons que antecedem e dentro que antecedem o momento e depois do jogo, eu acredito que são os momentos que mais sinto falta. E na hora do gol, com esse lance de não poder abraçar o companheiro, de cumprimentar, já quando Marcelo, você vou te fez contar gol, uma você. coisa. E para pensar nisso? Impossível. É literalmente impossível. Porque se eu faço uma falta no meu companheiro, eu estendo a mão para levantá-la. Então, tipo, porque se eu fiz com o meu companheiro, eu não posso comemorar com o meu time, tá entendendo? É, 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 até que ponto, além de ter tantas ocasiões que pelo futebol ser um esporte de contato, até porque você sempre tem uma ocasião dentro da área, aquele empurra-empurra, tudo isso. Então, é uma situação que você dentro de campo você esquece totalmente, tenta o máximo se prevenir, às vezes bate alguma coisa para lembrar, mas na hora do gol é muita emoção misturada e por mais que a gente tente assim se lembrar, às vezes o jogo está muito pegado e você acaba entrando naquele clima de jogo e esquecendo um pouco. Cara, e você já conseguiu ver? Eu vi uma entrevista só falando da sua mãe, que você ainda não conseguiu ver ela. Não consegui ver ninguém assim do meu lado da família, só a mãe da minha mulher tá aqui. Ela veio ajudar com o nascimento do bebê, tudo isso. Aí a gente conseguiu milagrosamente que ela chegasse, o me ajudou também. Mas a minha família, eu tô o tempo todo ligando para minha mãe, para meu pai, minha irmã, minha avó.
e o pessoal de idade a gente fica sempre com mais precaução, assim. Sim, Então, eu tô louco para que a qualquer momento que possa ter esse contato, porque aqui como a situação tá melhor, quem sabe poder trazê-los e dar uma baixada seria muito gratificante. tomara. Cara, e voltando totalmente, fala agora do comecinho da tua carreira. Até antes do Curitiba, queria que você me contasse a tua trajetória, sei lá, o que você passou de mais dificuldade até chegar ao Curitiba e até dentro do Curitiba também na base. Cara, é uma história legal. Pô, sem dúvida alguma tem suas dificuldades, seus percalços, porque era muito complicado, até porque eu muito pequeno já ia jogar em Recife e eu sou de João Pessoa, mas são situações que eu lembro com muito gosto de saber que sempre que eu tinha um momento assim de treino, essas coisas que eu tinha que ir, muitas vezes não tinha como, sempre teve colegas meus que jogavam no mesmo clube, eram da minha cidade, que me deram carona. Meu avô me emprestava dinheiro para eu pegar, não sei se você conhece, alternativo. É aqueles carros que tem ônibus que faz as cidades, e esses carros, por ser muito próximos de uma pessoa Recife, eles passam o dia todo fazendo e é mais barato do que ônibus. Então, às vezes, pelo preço da passagem, a gente conseguia ir e voltar. Então, já deixava avisado, ó, eu saio amanhã, tal hora, espera onde? Ah, na Caxangá, é um lugar que os ônibus paravam. Então, eu acredito, sem dúvida alguma, esse foi o momento da minha carreira que foi de mais sacrifício para os meus pais, de mais dificuldade para mim, mas é o que eu lembro com mais alegria, porque por ser jovem também era uma diversão. Ter que pegar carro e treinar e voltar e depois estudar, que sempre fui muito cobrado por isso. E então eram momentos que, sem dúvida, de muita dificuldade. E logo depois eu passei uns 3 anos fazendo isso, que eu jogava no CT Barão em Recife, morava em João Pessoa. E, se eu não me engano, foi dos 10 aos 13, dos 11 aos 13, 2 ou 3 anos. E logo depois desse período que deu tudo certo, eu fui para Curitiba. E dali então foram as coisas que eu acredito que você conhece, simples de futebol de base, e logo depois fui profissional na Suíça e estou aqui hoje. E como que foi essa, quando chegou a proposta da Suíça? A tua ideia era o que acontece com a maioria dos jogadores de virar, de subir para o profissional ainda no Brasil e continuar do Brasil um tempinho e depois ir para a Europa. E aí vem Marcelo, essa eu falo proposta com você na base ainda. exatamente. Marcelo, eu falo para todo mundo que meu sonho é jogar o Brasileirão também. Dentre outros sonhos, jogar o Brasileirão é um deles, porque você passa a tua categoria de base toda treinando no Clube do Brasil, eu no Curitiba, vendo o Couto Pereira lotado, vendo o jogo do Brasileirão. E, pô, você queria estar vivendo aquele momento, sem dúvida alguma. Meu sonho era começar a jogar no Curitiba e depois, sem dúvida, vir para a Europa, que acredito o sonho de muitos brasileiros, e o meu não era diferente. Mas eu sou grato pela forma que aconteceu e o Coritiba também, pô, me abriu as portas, foi um clube que eu tenho muita gratidão, apesar de ter saído de uma forma que, na minha opinião, não soube muito, eu só sei que eu fui vendido e eles falam hoje que a torcida cobra muito porque me deixaram sair, tudo isso, mas é uma parte da minha vida que eu só tenho gratidão, como eu falei, e espero que o Coritiba entenda e explica aos seus torcedores que, pô, por mais que eles pensaram que era um momento bom para o clube naquele momento, foi um momento muito bom para mim também. E quem sabe um dia a gente se encontre novamente. Eu até ia te perguntar se você pensou muito para aceitar essa proposta da Suíça, mas pelo que você falou, foi mais coisa do Curitiba mesmo, né? Sem dúvida alguma. Não, na verdade, não foi mais coisa do Coritiba, não. Foi mais coisa minha. O Coritiba queria muito que eu ficasse. Pediu para eu Os dois, ficar, né? falou que eu queria falou que queria me utilizar no profissional e tudo isso. Porém, você sabe também a situação que é no Brasil. Muitos craques, muitos bons jogadores da categoria de base. E muitas vezes os clubes não aproveitam da melhor forma possível. Então, com outros exemplos que eles já erraram ao aproveitar, eu acreditei que naquele momento seria uma boa opção eu encontrar coisas novas, porque acreditaria que seria mais aproveitado. E parando para pensar, poderia ser uma história diferente, mas eu sou muito feliz da forma que foi e não ficaria para tentar ver se me aproveitariam ou não, porque
sabe como que é, principalmente o clube no Brasil, tem que dar resultado muito rápido. E o Coritiba, no tempo que eu estava lá, alguns anos brigou para não cair. Então, às vezes eles não vão apostar no menino da base porque tem que dar resultado e às vezes pode até crucificá-lo. Então, foi uma decisão que, junto ao Coritiba, eu acredito que foi muito boa para mim, porque me abriu as portas e acredito que ajudou um pouco o Coritiba no que ele queria no momento. E a gente está vendo que foi uma decisão acertada, né? Porque aí você ficou um ano no Sion. Aliás, como foi o que que você tem para falar da passagem pela Suíça, que é um lugar que a gente não acaba não acompanhando aqui. Mas para você que teve lá um ano, o que que você tem para falar do futebol da Suíça e da Suíça Mas, também? Marcelo, é o seguinte, cara, eu não tava. Eu queria ir para a Suíça por ser Europa. Eu não tinha conhecimento nenhum. Eu lembro que momentos antes de fechar a compra, eu entrava no Google e procurava os jogadores do time, porque não acompanhava muito o Sion. Então, foi mais aquela coisa de, pô, do menino querer ir para a Europa e tudo isso. Mas a Suíça, como eu tenho gratidão do Sion, como eu tenho gratidão do Coritiba, do Sion se não for igual, é maior, porque foi literalmente o clube que me abriu as portas, me deu oportunidade no profissional, entre aspas, me mostrou para o mundo. Então, não só o clube, mas a cidade era pequenininha, mas o pessoal muito, muito querido, muito acolhedor. Então, eu tenho muito, muito carinho pela Suíça. Aprendi francês em 10 meses, então, além de tudo, foi uma experiência que aquela experiência é tão boa que você quer estar participando mais intensamente e me fez ser mais. Eu já sou muito curioso, então me fez ser um pouquinho mais que o normal e fazer de tudo para aprender a língua, para falar com aquele pessoal que me tratava tão bem. E assim foi, e graças a Deus, como eu estou te falando, a Suíça foi um momento muito grato e muito feliz para minha carreira. E quando surgiu a proposta do Leipzig, que aí já é um clube muito maior, né? E cada vez mais, né? Tá gigante na Alemanha, brigando até com o Bayern, com o Borussia. Quando você recebeu a proposta do Leipzig, ficou nas nuvens. Sem dúvida alguma, nas nuvens. E quando eu fui conhecer o Leipzig, então, meu Deus do céu, era uma estrutura, por mais que a Suíça tenha um futebol legal, um campeonato legal, a estrutura não chega perto da estrutura da Alemanha, porque é como você mesmo falou, principalmente o Leipzig, que tá virando um dos maiores clubes aqui da Alemanha no momento. E estive nas nuvens, muito feliz de ter tido a proposta e não pensei duas vezes, porque era um clube que, além de tinha acabado de disputar a Champions League e sempre estava brigando em cima da tabela nos dois anos anteriores. Então, foi um momento de sim direto. E, cara, eu vou te fazer uma pergunta que você já ouviu, acho que algumas vezes, mas queria explorar mais um pouquinho. A sua saída do Leipzig para o Hertha. Acho que, se eu não me engano, o Leipzig era o primeiro da liga quando você saiu, e o Hertha Se eu acho não que me era engano, era 13º, a primeiro ou primeira. segundo, tava lá em cima mesmo. E o Hertha estava em 13º, 14º. Eu já ouvi você responder que um dos motivos era de você querer jogar mais, até porque no Leipzig você não era titular absoluto, né? E também teve uma história de uma conversa com o Klinsmann, né? Que te ligou para jogar lá. Foram essas duas coisas? Teve mais coisa? Como que foi essa história? É exatamente isso, foi exatamente isso. Eu estava no Leipzig, eu tinha acabado de sair da seleção olímpica, e na seleção olímpica, pô, tava nas nuvens, tava feliz de estar com aquele grupo, ou aquela comissão técnica, o pessoal tava todo mundo me deixando muito feliz e sair de uma situação daquela para o Leipzig, onde, por mais que a situação do Leipzig, jogar no Leipzig, tá já disputando Champions League, tá lá em cima na tabela, é muito convidativo, é muito gratificante estar naquele momento, só que por um jogador jovem, por mais que você possa esperar e tenha tempo para esperar, eu queria, no momento que eu estava aproveitando tão bem a seleção, eu queria aproveitar também o meu clube, entendeu? Então, foi basicamente essa decisão que passou por mim no momento, porque queria sim ter mais minutos, queria sim estar mostrando cada vez mais meu futebol e melhorando, porque eu sou daqueles que acreditam que quanto mais você joga, mais você melhora. E eu queria ter esses minutos para mim, queria
mostrar o quanto eu sou capaz e posso. Então, foi basicamente isso a decisão. Além do mais, o Clisman, que meu pai é muito fã, me ligou e eu falei, pô, pai, ele me ligou e ele não acredita, não. Pô, com um projeto desse, é que tem que ir, tem que ir. Pô, o Leipzig é muito bom, mas não pode pensar duas vezes, assim, assim, assado. Então, meu pai foi uma pessoa que pesou muito a contratação, até porque ele chegou para mim no momento e falou, olha, meu filho, a gente pode, sem dúvida alguma, ficar no Leipzig seria uma grande decisão. Mas a gente não tem medo, não tem que ter medo de tentar. Você é muito novo, por mais que a gente erre, a gente tem tempo e você tem que ir para onde você acha que vão te dar o que você merece, o que você pode retribuir da melhor forma possível. Então, vamos tentar, vamos para um desafio. Você sempre gostou de desafio, como eu te falei. Pequeno, você já estava indo para Recife, onde quase ninguém iria sair da sua cidade para outra, tão pequeno assim, e ter que voltar. Então, você gosta desse tipo de desafio. Eu acredito que você vai desfrutar e vai dar tudo certo, como foi, graças a Deus. E, obviamente, você não se arrepende, né? Porque a gente até viu a notícia ontem do Timo Werner indo para o Chelsea, né? E era basicamente você podia virar titular absoluto, né? Mas você não vai ter arrependimento disso, né? Você tá tão Não, bem no Hertha também, né? exatamente. Foram uma das coisas que mais me falaram que a minha contratação foi para que quando o Werner fosse embora, mas o Werner já estava para ir embora há 10 anos, ele já jogou 12 anos lá, tá 10 anos para ir embora. Então, pô, é muito bom jogador também e desejo o melhor para ele agora, mas arrependimento nenhum. Foi muito bom o momento que eu passei no Leipzig, até porque teve que mudar treinador, mudou diretor e eu também acho que isso pesou um pouco na minha decisão, porque o treinador que me comprou, eu estava jogando muito, fiz 10 gols na minha primeira temporada, então, por mais que eu estivesse no banco, eu estava tendo os minutos, estava crescendo, estava melhorando e eu estava muito feliz no momento, mas foi sem sombra de dúvidas, acredito, a decisão certa. Cara, e você falou, na hora que você estava falando da Suíça, você falou de aprender o francês, né? É Uhum. verdade que você fala 5 línguas já? Ah, enrolo 5 línguas, isso sem Já dúvida alguma, fala. enrolo legal, enrolo legal. E de onde veio essa motivação para aprender tanta, Como eu, tanta língua, cara? como eu te falei, além Seus eu sempre fui pais? muito. Exatamente, eu sempre fui muito cobrado na escola por estudar, tinha que estudar e tudo isso. Meu pai é professor de química, minha tia é professora de português, então eu sempre tive muita cobrança. E desde pequeno eu nunca gostei de ir para aula de inglês, eu odiava inglês. E como o inglês eu não tive o básico, eu tive que aprender o francês, porque quando você vai para a Europa, normalmente todo mundo fala, não todo mundo, mas a maioria das pessoas falam uma segunda língua que é o inglês. Uhum. E eu não tinha segunda língua, além de tudo isso, eu era muito curioso. E eu falei, aprender francês, cara, eu vou aprender essa língua aqui que todo mundo me fala com ela e sem dúvida eu acredito que vou aprender porque pelo quanto que eu sou curioso e tudo isso. Então, foi um momento que, pô, comecei a buscar sozinho e morava com o Simval, que era um ex-jogador que ficou lá. Então, ele também me ajudava e, pô, todos os companheiros me ajudavam. E foi um momento que tive um pouquinho de tempo, mas aprender aquilo que você gosta, que você está se sentindo bem, sem dúvida alguma, mais rápido do que qualquer outra coisa. E as outras línguas é como eu te falei. Como eu fugia da aula de inglês, eu tive que aprender um pouquinho espanhol, porque tinha que decidir uma das duas para fazer o Enem. Minha época de Enem era inglês ou espanhol. Então eu vou para o espanhol, não sei nada de inglês, tenho que ir para o espanhol. Aí aprendi um pouquinho. Aquilo já me ajudou a jogar com outros sul-americanos e espanhóis. Então aquilo já me ajudou para que eu pudesse aprender o espanhol. E, e, pô, italiano, tive treinadores italianos, e por ser similar, também acredito que eu enrolo legal. E por mais que eu queira, o inglês não deu para fugir. E dá para dar uma enrolada também, principalmente quando veio para a Alemanha, porque o alemão pega e tive que correr para o inglês nesse momento. É bom que dá para reclamar com todo juiz, né? Na língua Pô, dele. é bom e é ruim, né? É bom e é ruim porque pô, dá para entender legal. Tem essa também. Mas na hora a gente Cara, puxa o português, não tem como correr, não. acho que para xingar é o português que vem na cabeça Tem que primeiro, ter né? um português enraizado, não tem como não. Cara, falando de seleção agora, você foi muito bem no pré-olímpico, né? E até então, você até que era conhecido aqui, mas não tanto, né? Então, o pré-olímpico acabou te apresentando
o público aqui do Brasil, né? Como que foi isso e como que foi a participação naquele pré-olímpico? Depois eu queria chegar naquele joguinho com a Argentina também. Cara, o pré-olímpico para mim foi uma das minhas realizações hoje de carreira, foi ter jogado aquele pré-olímpico pela seleção brasileira, porque eu nunca tinha eu tinha disputado o torneio de Toulon, mas nunca eu tinha disputado um torneio pela seleção brasileira, vamos falar, a segunda seleção, porque logo após a primeira. E então, disputar um torneio com a seleção brasileira, com aquela, no momento não tinha, eu acredito que era pausa quase todo de futebol, até o brasileiro não tinha, era um período de férias, e estava todo mundo parado acompanhando muito o pré-olímpico. Então foi um momento onde pô, foi muito gratificante pela visibilidade que deu e por estar jogando um campeonato daquele tamanho pela seleção brasileira contra as outras seleções. É um momento diferente. Eu sempre falo que o maior orgulho da minha carreira é estar jogando com a camisa da seleção e quero aproveitar o máximo de tempo que eu tiver e jogar aquele campeonato com a forma que acabou e quer queira, quer não, com o objetivo cumprido, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha carreira. E como que estava o clima daquele último jogo com a Argentina? É aquele Tenso, famoso hoje eu me tenso. consagro, aquele jogo para... Marcelo, a gente estava naquele famoso clima. Temos que fazer, porque senão tá todo mundo morto, né? Temos que resolver, não tem pra onde correr, não. Deixamos pro final, tem que resolver no final. Porque tava naquele clima, pô, empatamos com o Uruguai, todo mundo tava muito, muito esperançoso, porque nós fizemos a primeira fase quase impecável. E chegou na fase final, a gente joga contra uma Colômbia muito forte, jogando dentro de casa, 1-1, um jogo muito difícil. O que sobrou, o que depois daquele, por mais que a gente contasse com o empate contra a Colômbia, que era um jogo muito difícil, o Uruguai, a gente tinha acabado de 3-1 no Uruguai, muito bem mesmo, sobrando. Então a gente pegou o Uruguai novamente, e, pô, vamos ganhar novamente para dar uma tranquilidade naquela fase final do pré-olímpico. Mas o Uruguai mudou todo e pô, fez um baita jogo contra a gente, marcou pra caramba e a gente tentava impor o nosso jogo, só que não dava e acabou 1-1. Acredito que, pô, por mais que a gente tivemos ocasiões, mas o nosso gol pô, foi de muita sorte. Pedrinho, se não me engano, cabeceou, o goleiro foi segurar, ela passou, gol. Pô, foi ótimo aquilo, para aquele 1-1 naquele momento. A gente perde na situação muito, muito difícil e sobrou para a Argentina, não teve jeito. Teve que chegar contra a Argentina, um sentimento diferente. Eu joguei um jogo contra a Argentina, perdi de 1-0 num torneio de Tenerife, um torneio de data FIFA com quatro seleções, joga semifinal e final. E nesse momento perdemos. Eu tava também, pô, que é isso? Eu vou jogar 2 contra a Argentina, 2 derrotas, não dá, né? E por mais que a gente tava super tenso, foi um jogo, pô, que eu me lembro com os olhos, pô, lacrimejando, porque foi um jogo de muita emoção, de muita concentração, de muita entrega e no final pô, graças a Deus, muitas bênçãos, porque sair dali com aquele resultado em cima da Argentina, bem, da forma que foi a melhor coisa que poderia acontecer. E o Brasil e a Argentina é diferente, né? Mesmo ainda não sendo na... Bom, você vai jogar na seleção principal um dia, mas tendo jogado já na seleção de base é diferente já, né? Marcelo, se Deus quiser. E, cara, vou te contar. Me falam do gol do Puskás, mas não tem não. Para mim, de coração, o gol que eu mais gosto é contra a Argentina naquele pré-olímpico. Muita gente fala que jogar com a Argentina é diferente, né? Não Não, tem... sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É diferente. É um clima, o pré-jogo é muito diferente. Pô, caramba, você começa a imaginar tantos brasileiros e argentinos que já teve, tantos craques que já jogaram, tanto peso na camisa amarela, na azul e branca. E, pô, quando chega no jogo que você vê, pô, é Brasil e Argentina, pode ser futebol de botão ou profissional, que é Brasil e Argentina, e a gente de maneira alguma quer perder para eles e eles pra gente. Mas o pré-olímpico, o lado amarelo foi o melhor. Então, por enquanto, o gol com a Argentina está na frente. Para Tá. passar isso aí, precisa ser um golaço com a Argentina agora. É isso. Perfeito. Ou um gol que vá pro Puskás e ganhe. Aliás, falando do Puskás, eu falei que o pré-olímpico te apresentou para o público daqui, mas acho que um pouco antes o Puskás já fez um pouco disso, né? Como que Sem foi dúvida fazer, alguma. fazer parte desses gols? É que na final foi difícil, que ficou o Cristiano Ronaldo, o Messi e acho que o Van Dijk, né? Aí é Foi. complicado, Não, né?
Se eu não me engano, foi o Messi, o Ibra O e o Ibra e o Van Quinteiro, se Dijk. eu não me engano, Quinteiro do River. Na Foi final gente não que foi o tinha Van muita Dijk? torcida mesmo. Foi. E se eu não me engano, foi ele. Eu tenho certeza que estavam disputando comigo. Se eu não me engano, foram esses finalistas. Até porque quando eu vi que eu não fui para a final também, eu fiquei chateado, não vi mais nada, não. Mas, cara, foi um momento muito gratificante. Pô, eu sempre sonhei em ver meu nome em algo de premiações mais importantes do futebol mundial. E quando eu vi, eu não acreditei, na verdade. Não acreditei, eu estava entrando de férias e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não é possível. Não existe isso. Não estava entrando de férias, tá? Porque a Bundesliga acaba e a gente, ano passado, fomos para a final da Copa. E é uma semana a mais para jogar a final da Copa. E foi nesse período, meu Deus do céu, caramba, meu nome tá no Puskás, e pô, e o Leipzig fez documentário, caramba, o Matheus tá no Puskás, assim. E pô, e o Brasil começou a me conhecer um pouquinho mais. E foi dali que começou as coisas, como você falou, mas sem dúvida o pré-olímpico me deu uma visibilidade ainda maior e acredito que foi o momento que mais me conheceram, apesar do ponto de partida ser o Puskás. E, cara, quando você fez o gol do Puskás, na hora passa na cabeça isso? Ou vai ser um gol Puskás? Na hora, não, né? Impossível, Nem... nem depois eu acreditei que é Puskás. Nem depois. Foi o gol aquele mais bonito da minha carreira. O mais importante, já falei que foi a Argentina. Mas aquele foi o mais bonito da minha carreira, sem dúvida alguma. Porém, não se passa. Puskás são gols que você olha assim e faz, meu Deus, nunca imagina que o seu vai estar lá. Cara, e você foi muito cedo para a Europa. Chegou a passar na tua cabeça não defender a seleção brasileira e defender alguma outra seleção De ou maneira, jamais? jamais. É zero possibilidade, me perguntam isso, que, pô, pode ser que, pô, tu tem um passaporte português, assim, e aí, como é que fica? Ou alguma outra seleção que chegue. O meu sonho é jogar uma Copa do Mundo, sem dúvida alguma. E como eu te falei, o meu maior orgulho da carreira é estar disputando algum jogo com a camisa amarela e aquilo me deixa com uma satisfação, um sentimento de conseguir muito grande. Então, acredito que, por mais carinho que eu tenha por muitas seleções, acredito que o Brasil, por todo, não tem como pensar em outra não, porque mexe muito comigo. E eu vou te falar uma coisa que você já deve ter ouvido algumas vezes também, do pessoal falando sobre você. Futuro 9 da seleção, o novo Firmino, porque vocês dois são do Nordeste, foram cedo para a Europa. Como que você faz para lidar com isso, com essa pressão? Tem alguma tática, alguma estratégia para não subir na cabeça, não continuar Sem com o pé no dúvida. chão? Porque você ouve muita coisa, né? Sem dúvida alguma. Primeiro, eu fico muito grato de ouvir tanta coisa e me comparar com craques como o Firmino e algum outro e muitos outros que vestiram a nova da seleção. Mas, sem dúvida alguma, tem muitos craques do Brasil, tem muitos centroavantes de muita qualidade e tem que continuar, independente do que falam, você tem que continuar mostrando a cada dia que você é capaz. Quem sabe, se chegar essa oportunidade, tentar abraçá-la, agarrá-la com unhas e dentes, porque como eu te falei, é um momento que eu sou mais grato a vestir a camisa da amarelinha e se for na seleção principal, com a nova ou qualquer outro número, vai ser um momento acredito, um momento de maior felicidade na minha carreira.